Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Meus irmãos, quantos trouxeram a Bíblia Sagrada? Abra sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 15, versículo de número 12, nós leremos até o versículo de número 17. Enquanto os irmãos procuram, eu quero externar a minha gratidão de estar aqui pela primeira vez servindo aos irmãos com a palavra de Deus. Louvo a Deus pela vida do pastor Pedro Aldir Damasceno, pastor presidente da AD em Viana. Também louvo a Deus pela vida do pastor Spurgeon. Deus continue usando poderosamente, tanto eles quanto toda a família. Louvo a Deus pela vida do irmão Áquila, que nos fez o convite. E para nós é uma alegria poder servi-lo. Já somos amigos há bastante tempo. E Deus tem sempre confirmado as bênçãos e promessas sobre a vida do servo dele. Deus abençoe todos os irmãos aqui reunidos, meus companheiros que vieram ali da Faísa. Bom rever João Pedro, né? O João Vitor, tá vendo? Quanto tempo que eu não te vejo, já estou esquecendo teu nome, né? Somos também amigos de um bom tempo, nós nos conhecemos já faz um tempo. A irmã a Thalícia, agora acertei. Deus abençoe. Já faz um bom tempo que saí da região de Pinheiro, já 9 anos. Muita gente ali que eu não conheço, mas eu sou conterrâneo de vocês. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvo a Deus pela vida de todo o colegiado de obreiro, de pastores e obreiros aqui presentes. Quantos localizaram João capítulo de número 15, versículo de número 12? Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. João capítulo de número 15, versículo de número 12. Nós leremos até o versículo de número 17. Diz a palavra do Senhor: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor. Mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai, vos tenho feito conhecer. Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Isto vos mando, que vos ameis uns aos outros. Louvado seja Deus. Meus queridos irmãos, sem demora eu quero apropriar-me do tempo que me é dado nesta noite para trazer-lhes uma palavra da parte de Deus. Nós acabamos de fazer uma leitura no Evangelho de João, o último evangelho, conforme está os registros do Novo Testamento. E quando nós olhamos para o Evangelho de João, nós encontramos ainda a mesma proposta dos 3 primeiros evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, em narrar a vida, a obra, o ministério, a morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. A parte biográfica do Novo Testamento é compreendida por estes 4 evangelhos. E o Senhor Jesus Cristo, Ele sendo, como de fato é, o centro de toda a Bíblia, mas em especial nos evangelhos nós temos aqui muitas menções acerca do Senhor Jesus, do seu desenvolvimento ministerial, seu ministério público, o Messias entre os homens. E muitas vezes nós encontramos a vida de Cristo Jesus expostas em outros livros, mas de forma bem completa em sua biografia. Mateus, escrevendo aos judeus, ele traz o Cristo como o rei dos judeus, e por isso ele faz uma apresentação bem extraordinária,
Marcos, dentro também da mesma proposta, mas apresentando Jesus como servo sofredor, a partir da perspectiva de Isaías 53, o Cristo que veio sofrer, aquele que disse que não veio para ser servido, mas para servir. Lucas, por sua vez, traz-nos o Cristo, o homem perfeito, e João, ele mostra-nos a divindade, o Senhor Jesus, ele é Deus. Tanto é que no capítulo de número 1, João traz-nos esta informação sem cerimônias, e ele diz-nos claramente que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus. Então João tem esta proposta mais abrangente. João esclarece-nos a divindade de Cristo, o Senhor. Veja que este evangelho, antes que nós adentremos a proposta do capítulo 15, este evangelho ele contém algumas questões bem interessantes que eu quero notar com os irmãos aqui. E quando nós olhamos para João, nós estamos diante de um dos evangelhos que talvez seja o evangelho mais usado pelos cristãos de todos os tempos, tanto dos tempos passados quanto do tempo atual. Talvez o evangelho de João tenha, ou seja, o evangelho mais usado. Fizeram uma pesquisa sobre o evangelho de João e descobriram cópias do evangelho de João com fins esperançosos, a fim de alcançar corações para o Senhor Jesus. Na mesma pesquisa descobriram que cristãos, pelo menos uma parte deles, os idosos, em seus leitos de morte, eles pediam que fosse lido trechos do Evangelho de João. Acadêmicos renomados, eles fizeram várias dissertações de alto nível sobre o Evangelho de João. Crianças chegam a memorizar capítulos inteiros e cantam canções baseadas em verdades contidas no Evangelho de João. Incontáveis sermões são pregados, extraídos deste Evangelho. Ele tem tanta autoridade interna quanto autoridade externa. Um teólogo chamado Stanley Orton disse que João revela Jesus não apenas como Salvador, mas como aquele que batiza no Espírito Santo. Gordon Fee disse que a teologia de João mostra que crer em Jesus é entrar em uma relação viva com Deus, mediada pelo Espírito Santo. William Menzies afirmou que o Evangelho de João apresenta a salvação como um relacionamento pessoal com Cristo, iniciado pela fé e confirmado pela ação do Espírito Santo. Meyer Pirma acertadamente disse que João escreveu para que creiamos que Jesus é o Filho de Deus, e uma vez crendo, tenhamos vida em seu nome. Ele também disse que a divindade de Cristo é claramente afirmada desde o primeiro capítulo deste Evangelho. Não é à toa que o versículo mais conhecido da Bíblia é João capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É neste Evangelho que nós encontramos aqui um relacionamento dramático revelado através da perspectiva da cruz, como o alcance da parte de Deus a todos os homens. Interessante, queridos irmãos, que por mais que nós notemos estas singularidades do Evangelho de João, precisamos também olhar para algumas partes distintas que há neste Evangelho dos outros evangelhos vistos como evangelhos sinóticos. Por exemplo, o Evangelho de João, ele não inclui uma boa parte do material característico dos evangelhos sinóticos. Mateus, Marcos e Lucas, por várias vezes eles repetem a narrativa acerca de um episódio ou mesmo uma parábola.
Quando nós olhamos para o Evangelho de João, ele deixa de ser exatamente aquele que fala a partir da mesma narrativa e coloca-nos outras informações. Por exemplo, no Evangelho de João não há parábolas narrativas, não há relatos da transfiguração. No Evangelho de João não é narrado a instituição da ceia, não há palavras sobre Jesus expulsando demônios. No Evangelho de João não há registro da tentação de Cristo. Não é que ele não tenha dado atenção a essa questão, mas João, ele traz-nos outras informações que os evangelhos sinóticos não nos contaram. No entanto, juntando estes evangelhos, nós temos uma obra completa acerca da vida, da obra, da morte e ressurreição do Senhor Jesus Cristo. Perceba também que neste livro extraordinário, nós estamos agora no capítulo de número 15, o capítulo de onde foi extraído o versículo para esta festividade. E o capítulo de número 15, ele está tratando de duas coisas que se sobressaem desde o versículo 1 até o versículo de número 27. O capítulo de número 15, se você estiver com a sua Bíblia aberta, não vai dar para nós lê-lo agora completo, mas quando você chegar em casa, você vai ler e entender que ele trata de relacionamentos e privilégios. Interessante que este capítulo, na primeira parte da sua apresentação, do versículo de número 1 ao versículo de número 11, nós temos aqui o Senhor Jesus falando acerca daquilo que ele é. E é interessante porque João é o evangelho que por 7 vezes repete a expressão eu sou. E aqui no capítulo de número 15 é a 7ª e última vez que João utiliza essa expressão eu sou. Até porque o Senhor Jesus Cristo já havia dito anteriormente: eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. E agora, no capítulo de número 15, João está registrando a última palavra de Cristo acerca dessa expressão eu sou, em ele dizendo: eu sou a videira verdadeira. Interessante que nós estamos na segunda parte deste capítulo, o versículo de número 12 até o versículo de número 17, compreende a segunda seção do capítulo 15, e aqui o Senhor Jesus Cristo ainda continua de forma bem enfática, tratando sobre relacionamento, obediência e permanência. Se você olhar para o capítulo 15 e que buscar a ideia central deste capítulo, você entenderá que ela está em torno da permanência, do relacionamento, porque por muitas vezes se repete nesta narrativa a palavra permanecer e a palavra amor e a palavra amigo. Então, queridos irmãos, olhando para o que está sendo tratado dentro desta segunda sessão, eu chamo a sua atenção para nós vermos aqui o relacionamento que Jesus Cristo está estampando diante dos nossos olhos. Interessante que este relacionamento contido no versículo de número 12, estendido em todo o capítulo, ele não é apenas um relacionamento vertical, não é apenas do homem para com Deus e de Deus para com o homem. Ele é um relacionamento verticalizado, mas ele também é um relacionamento horizontal, porque o nosso relacionamento para com Deus, ele é respondido no nosso relacionamento para com o próximo. A forma que nós vivemos aqui revela a essência da nossa intimidade com Deus. Veja também que o Senhor Jesus Cristo, quando trata sobre relacionamento, ele está falando aquilo que está em contrapartida à nossa geração atual, porque nós vivemos em uma geração marcada por conexões superficiais, onde se tem muito contato e
pouco relacionamento profundo. Aqui em João capítulo 15, versículo 12 ao 17, o Senhor Jesus nos chama para um novo relacionamento, e um relacionamento muito maior daquele que é apresentado pelo mundo. Até porque o relacionamento apresentado pelo mundo, ele não tem profundidade, ele não tem conteúdo, ele não se estende. É um relacionamento baseado na superficialidade, aonde se vale não pelo que se é, mas por aquilo que se tem. E quando nós olhamos para o que o Senhor Jesus Cristo está nos chamando a atenção, Ele fala-nos que é uma chamada para todos aqueles que o obedecem. E a chamada de Cristo aqui é para um relacionamento muito maior. Maior por quê? Porque é maior do que o relacionamento oferecido pelo mundo. É maior porque não tem prazo de validade. É maior porque tem peso de eternidade. É maior porque envolve a pessoa de Cristo. É maior porque tem a ver com o Calvário. É maior porque tem salvação no meio. É maior porque a resposta de Deus em se comunicar conosco é maior, muito maior e melhor. Aleluia! Aleluia! É um relacionamento profundo, é uma chamada intensa, é Deus nos chamando para vivermos aquilo que o mundo não pode nos oferecer. Mas veja que o Senhor Jesus Cristo, na altura do versículo de número 12, Ele está lançando mão de outra figura. Percebamos que do versículo 1 até o versículo 11, Jesus está falando de algo que envolve aquilo que trata da figueira, da videira. Ele sai da figura agrícola e entra agora em uma área dos relacionamentos, porque Jesus está falando exatamente o tipo de relacionamento que temos que ter com Ele. Jesus está lançando mão de outra imagem para enfatizar o estreito relacionamento entre Ele e os seus discípulos. Ele sai da área da videira para a área dos relacionamentos. Mas veja que a videira tem tudo a ver com o que Cristo apresenta como base dos relacionamentos. Aleluia! Os ramos não podem dar fruto, os ramos não podem viver se não estiverem ligados na videira. A videira é a fonte de toda a vida, e Jesus disse: eu sou a videira. É uma linguagem figurada, mas a ideia central é que Ele é a fonte de toda a vida. E quem quiser viver tem que estar ligado na fonte da vida. E quem quiser viver tem que estar em Cristo, porque não é um monólogo, é um diálogo. É Cristo em mim e eu em Cristo. Não é eu só, não é Ele só, é nós dois envolvidos em um relacionamento que tem peso de eternidade. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor Jesus. E eu quero agora convidar você para nós olharmos em rápido tempo neste texto que nós acabamos de ler. Como é que funciona esse relacionamento? Como é que é essa nossa intimidade com o Senhor? Em primeiro lugar, a nossa intimidade com Deus, ela tem como base o amor sacrificial. Se você estiver com a sua Bíblia aberta, abra ela, veja ela aí. No versículo de número 12, o Senhor Jesus Cristo mostra-nos que o amor dele por nós não é um amor qualquer, irmãos. O amor dele por nós é um amor sacrificial. O versículo de número 12 diz assim: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. E como foi que Cristo nos amou? Ele nos amou a ponto de ir até a cruz. Como foi que Ele nos amou? Ele nos amou a ponto de se entregar com totalidade, nunca pela metade. Como foi que Cristo nos amou? Ele desceu a esta baixa terra, encarnou no nosso mundo e veio morrer a morte de cruz, padeceu o nosso padecimento, sofreu o nosso sofrimento, encarar exatamente a cara da morte e nos tirar exatamente do golpe final. Ele encarou a morte, e pela sua morte Ele golpeou a morte, e pela
pela sua morte ele golpeou o pecado, e pela sua morte ele golpeou o diabo, e pela sua morte ele trouxe vida a todos aqueles que estavam desesperados e sem vida, e pela sua morte ele trouxe vida, e pela sua ressurreição está estampada a esperança da igreja. Ela não é baseada em nada do lado de fora. A esperança da igreja é baseada pelo que Cristo fez. Nós não somos movidos pelo que dizem lá fora, nós não somos movidos pelo que dizem os influenciadores, os jogadores de futebol. Nós somos influenciados pelo que fez Jesus, pelo que disse Jair. Aleluia! A Ele glória. Quem pode adorá-lo? Quem pode adorá-lo? Porque relacionamento tem que ter dois. Relacionamento não funciona apenas com um, tem que ter dois. Alguém disse que o número 2 é a quebra do individualismo. Se tem dois, tem diálogo. Se tem dois, tem amizade. Se tem dois, tem envolvimento. Se tem dois, então há algo que está ali em conjunto. Veja que este amor é um amor sacrificial. Jesus está estabelecendo o padrão do relacionamento. É um modelo do relacionamento. É interessante porque o relacionamento, como já disse, repito, ele é vertical, mas ele é horizontal. O meu mandamento é este: qual, Senhor? Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Não é um amor comum, mas é um amor sacrificial. É um amor que nos revela o que de fato Deus fez através do seu Filho. Aleluia. É interessante porque Deus nos amou, e quando Ele nos amou, a resposta dele por nós não foi só simplesmente nos libertar. Ele enviou o seu Filho, desceu a esta baixa terra, de maneira que ninguém pode dizer: o meu sofrimento Deus não entende. O escritor aos Hebreus diz que nós não temos um sumo sacerdote que não tenha sido provado, testado, mas que sem pecado ele venceu. E pelo fato que ele venceu, podemos vencer pelo que ele fez, podemos vencer pelo que ele fez. Oh glória, oh glória. É um relacionamento de ação, não é meramente emocional ou passivo. É um relacionamento que envolve exatamente ação, movimento, prática. É uma relação que se manifesta em sacrifício, em doação. A Bíblia diz em João, capítulo de número 15, versículo de número 13, só para nós termos uma ideia do peso deste amor sacrificial, que é o modelo para o nosso relacionamento com Deus e com o próximo. A Bíblia diz em João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus está definindo o padrão máximo de amor. E qual é o padrão máximo de amor? É entregar a própria vida. A Bíblia diz em Romanos capítulo 5, versículo 8: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. O amor de Cristo não depende do nosso mérito. Ele se entregou mesmo quando nós não merecíamos. Aleluia. A Bíblia diz em Efésios capítulo de número 5, versículo de número 2: e andai em amor, como também Cristo nos amou e se entregou a si mesmo por nós, como oferta e sacrifício a Deus em aroma suave. O amor de Jesus é descrito como sacrifício voluntário e agradável. A Bíblia diz em Gálatas capítulo 2, versículo 20: vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Oh glória. A Bíblia diz em 1 João capítulo 3, versículo 16: nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós. A Bíblia diz em Isaías capítulo 53, versículo de número 5: é um capítulo profético apontando para o Messias. A Bíblia diz: mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Ei, Adamasi canterema, alatocoma.
somos sarados, sarados. E para finalizarmos, a Bíblia diz em Filipenses capítulo 2, versículos 6 a 8: a si mesmo se esvaziou, tornando-se obediente até a morte, e morte de cruz. Oh glória a Ele, a Ele. Esse amor é extraordinário. Esse amor se expôs na cruz. Qual é o modelo? O modelo é o Cristo do Calvário. Qual é o padrão? O padrão é o Cristo da cruz. Qual é a porta para nossa intimidade com Deus? A cruz. Aleluia. Se nós quisermos intimidade com Ele, nós temos que passar pelas boas ações da cruz, não nossas, dele. Se nós quisermos ter intimidade com Ele, nós precisamos levantar os nossos olhos e ver que Ele venceu a cruz. Eita, eu vou repetir: Ele venceu a cruz. Ele venceu a morte. Ele já foi cantado. Ele vive. Ele vive. Ele morreu sim, mas Ele ressuscitou. Eita. Ele morreu sim, mas Ele vivo está. Vivo está. Vivo está. Vivo está. Para a glória de Deus Pai. Adore a Ele porque Ele vive. Adore a Ele porque você pode levantar a mão ao céu. Você pode adorá-lo. Ele vive. Ele vive. Ei, mandarás. Ei, andarabandai, andaramas. Ele vive. Ele vive. A nossa intimidade está firmada em quem vive. A nossa intimidade não está em algo morto, acabado, vencido. A nossa intimidade está firmada naquele que venceu a morte, irmãos. Naquele que ao terceiro dia ressuscitou. Aleluia! Nós temos comunhão com Deus pelo que Cristo fez na cruz. Cristo abriu o caminho para nós passarmos. Nenhum de nós aqui somos dignos, mas Ele mesmo sabendo que nós somos pecadores, como disse o escritor aos Efésios, o apóstolo Paulo disse: Ele morreu por nós, nós ainda envolvidos nos nossos pecados, Ele morreu por nós. Ele vivo está. Aleluia. E o golpe da graça nunca mata. O golpe da graça sempre acorda o pecador para ele se levantar e caminhar para Nova Jerusalém. O golpe do pecado mata, mas a graça levanta. Eita, 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 a graça levanta. Aí eu vou fazer como eles fazem. Vai adorar? Vai adorar ou vai ficar aí? Vai adorar? Vai adorar? E por que eu devo adorar? Porque Ele vive está. Porque Ele é Senhor. Porque Ele é Rei. Ele é Deus. Oh Deus. Mas olhando para o texto, em segundo lugar, a nossa intimidade não está apenas firmada, tendo como base um amor sacrificial, mas a nossa intimidade ela é comprovada pela obediência. Veja o versículo de número 14. Olha o que Jesus está dizendo neste versículo: vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu vos mando. É uma ação condicionada. Só pode ser amigo se fizer o que Ele manda. Jesus está dizendo: vós sereis, irmãos, que excelência, meus. Jesus está dizendo: vocês serão meus amigos. Aí nós temos uma vírgula no texto: se fizerdes o que eu vos mando. A nossa intimidade com Deus, ela não é somente emocional,
é relacional e prática. A obediência é o termômetro da intimidade. Não existe intimidade com Deus sem obediência à sua palavra. Não tem como desfrutar de uma comunhão com Ele irrelevando o que Ele diz. A palavra de Deus não pode ser silenciada, até porque ela tem uma voz. E alguém disse que Deus fala ao seu povo, e quando Deus fala ao seu povo, o povo tem que parar para ouvir o que Ele tem a dizer. Aleluia. E quando nós ouvimos o que Ele tem a dizer, não é apenas ouvir, é ouvir e fazer. Porque aqui não apenas resta ouvir, é necessário praticar aquilo que está sendo dito. Eu gosto muito das Sagradas Escrituras. E o que aqui Tiago capítulo 1 versículo 22 diz: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Sejam praticantes da palavra. A Bíblia diz em Lucas capítulo 11 versículo 28: felizes são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a obedecem. A Bíblia diz em João capítulo 13 versículo 17: agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. A Bíblia diz em Mateus capítulo 7 versículo 24 a 26: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica é como um homem prudente que construiu sua casa sobre a rocha. A Bíblia diz em João capítulo 14 versículo 23: se alguém me ama, obedecerá a minha palavra. A Bíblia diz em 1 João capítulo 2 versículo 3 ao 5: sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Romanos capítulo 10 versículo 17: a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. A Bíblia diz em Provérbios capítulo 4 versículo 20 a 22: filho meu, atenta para estas minhas palavras, pois são vida para quem as encontra. A Bíblia diz em Deuteronômio capítulo 28 versículo 1, texto direto para Israel, mas que não perdeu sua validade para a igreja: se vocês obedecerem fielmente ao Senhor, todas estas bênçãos virão sobre vocês. A Bíblia diz em Josué capítulo 1 versículo 8: medite na lei, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo que nela está escrito. Intimidade com Jesus é ouvir o que Ele está dizendo e obedecer o que Ele está dizendo. Nós não podemos cerrar os nossos ouvidos para a palavra de Deus, porque Deus fala, irmãos. Deus fala em sua santa palavra. A Bíblia diz em Gênesis, só no Gênesis capítulo 1, se não me falha a memória, aparece muitas vezes a expressão e disse Deus, e disse Deus, e disse Deus. A Bíblia lá entre os profetas está dizendo: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. E agora Ele continua falando pelo seu santo Filho Jesus e pela sua santa palavra escrita. É por isso que nós devemos amar a palavra de Deus, porque a palavra de Deus nos leva ao lugar que Deus quer que a gente esteja. A palavra de Deus nos faz sermos aquilo que Deus quer que sejamos. A palavra de Deus é a água que lava um coração sujo e amolece um coração endurecido. O profeta já dizia: por acaso, diz Deus, a minha palavra não é martelo que quebra a penha e não é fogo que consome? A Bíblia diz em Hebreus capítulo 4, se não me falha a memória, que a palavra de Deus ela é viva. A palavra de Deus não é inanimada. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus se move. A palavra de Deus sabe o que está fazendo na noite deste dia e não precisa da minha ajuda. Ela tem poder para fazer, porque já disse o profeta: assim como a chuva que desce à terra e faz o seu propósito, assim é a palavra de Deus. Ela sai, mas não volta vazia. Ela cumpre aquilo que se propõe. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. A palavra de Deus é viva. Mas eu quero caminhar para a conclusão. Em último lugar, aleluia, a nossa intimidade com Cristo nos concede, irmãos, olhe para cá, a nossa intimidade com Cristo nos concede acesso à presença de Deus. Eu vou repetir mais uma vez: a intimidade com Cristo nos concede acesso à presença de Deus. A Bíblia diz, olha, veja o versículo 15: se
você estiver com sua Bíblia aberta, a Bíblia diz assim: já vos não chamarei servos, porque o servo não sabe o que faz o seu Senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito conhecer. Aqui não há nenhum conflito entre serviço e amizade. A única questão é que o amigo sempre sobe de nível, porque o servo, ele faz cumprindo as ordens do seu Senhor, mas o amigo tem a boca ao pé o ouvido ao pé da boca do seu Senhor. O amigo sabe o que é que o seu Senhor está dizendo. Aqui nós não devemos interpretar essa palavra amigo a partir da nossa língua. Nós precisamos olhar ela a partir do original que ela foi escrita. E na expressão original, essa palavra amigo aqui significa um amigo na corte. Um amigo na corte descreve o círculo mais íntimo ao redor de um rei. O círculo que é bem pequeno, mas é da confiança do rei. Eles estão estreitados no relacionamento com o rei. Amigo aqui refere-se àqueles que são de confiança. Jesus está dizendo: eu já não vos chamo servos, eu vos chamo amigos, porque amigo sobe de nível. Amigo tem a cabeça no peito do mestre. Amigo ouve de perto a voz do rei. Ele é servo do rei, mas é amigo do rei. Ele é amigo, mas ao mesmo tempo é súdito. Ele não descumpre as ordens, e pelo fato que é amigo, ele tem prazer de cumprir, porque a intimidade se revela na convivência do serviço. A intimidade se revela no dia a dia daquele que trabalha. Então não há conflito entre o que trabalha e entre o que adora. Há apenas um momento mais elevado, e Deus está alterando a nossa rota para que a gente chegue mais perto, para que a gente se aproxime. Ele está dizendo: amigos, 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 amigos. Ele está chamando os seus discípulos de amigos, e nesta noite ele nos chama pela sua palavra, amigos. Um amigo na corte. Eu faço parte do círculo mais íntimo do rei. Eu ouço a voz do rei. Eu conheço os seus segredos. Ele me conta o que se passa no seu coração. Eu estou perto do rei, e eu conheço também até mesmo determinadas vontades do rei. Amigo do rei. Jesus está nos chamando para sermos amigos dele. Jesus está nos chamando para um nível de relacionamento maior. E é necessário nós nos desprendermos daquilo que nos retém, nos impedindo de prosseguirmos para o relacionamento verdadeiro com Deus. E talvez você chegue esta noite dizendo: não, já basta, eu estou tranquilo na parte que estou com meu Senhor. Só que Deus nos chama para um nível maior, maior, maior. Ele nos chama para o envolvimento maior. Ele está chamando crianças, ele chama adolescentes, ele chama jovens, ele chama senhores, ele chama senhoras. Não há faixas etárias exclusivas aqui. É todo aquele que quer ser amigo de Jesus. É todo aquele que quer ser íntimo de irmão. Ser íntimo de Jesus é uma coisa extraordinária, porque tem muita gente que está dizendo: eu conheço Jesus, mas não obedece à voz de Jesus. Ele está dizendo: eu sei quem Jesus é, mas ele não cumpre a obra de Jesus. E Jesus está dizendo: eu vou chamar você de amigo se fizer o que eu mando. Eu vou chamar você de amigo se obedecer a minha palavra. Eu vou chamar você de amigo se viver. Fique em pé comigo em nome de Jesus.